presidente Lula pediu para cobrar o seu governo, que não quer puxar saco, mas sim críticas, cobranças. Portanto, eu estou bem à vontade nesse vídeo. Aliás, mesmo que ele não tivesse falado isso, eu estaria aqui criticando também. Primeiro, porque entendo a política como um assunto sério, onde não cabe bajulações, bajuladores. A política, desde quando eu nasci, me cobrou um preço muito caro. Meu pai foi morto pela ditadura. Minha mãe presa pela polícia política. Tenho 2 tios que são desaparecidos, também vítimas da ditadura. Eu vivi quase 10 anos no exílio, voltei para o Brasil na anistia. Portanto, a minha consciência, a minha história não me permitem vacilos ou bajulação a ninguém. Tenho absoluta confiança em Lula. De verdade, estou aqui pelas redes há anos defendendo Lula, desde seu primeiro governo, o segundo, e também na sua prisão injusta, o golpe na Coração Valente, contemporânea dos meus pais na luta contra a ditadura, a defesa do professor Haddad em 2018, quando a gente foi derrotado, e a resistência ao desgoverno desse mequetrefe do seu Jair. Aliás, ele já fugiu. Estão sabendo aí se ele picou a mula, se ele rapou o gato, se ele já meteu o pé? Bom, mas o assunto aqui é outro. Dito isso, eu quero falar para vocês da minha indignação com a mudança de planos do presidente Lula em relação à indicação do deputado Paulo Teixeira para o Ministério das Comunicações. Para mim, um erro crasso, um equívoco sem tamanho. Veja, sabe por que Lula saiu de uma aprovação de 87% de ótimo e bom do seu último governo e foi parar na cadeia? Porque não fizeram o que tinha que ser feito na área da comunicação. Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se estrambica, se trambica. Alô, Terezinha? Sim, Chacrinha estava certo. Sabe por quê? A Coração Valente, Dilma Rousseff, uma mulher honrada, honesta, competente pra caramba, foi impeachmentada. Entre outros fatores, a falta de uma política de comunicação também do seu governo. E a sua queda significou também a eleição desse sujeito, cara. Sabe por que existem essas pessoas babando ódio na porta dos quartéis, morrendo de medo do comunismo? Porque não tiveram informação. Esse ódio ao PT, entre outras coisas, é exatamente por não terem feito o que tinha que se fazer na área da comunicação. Democratizar o acesso à informação, promover a pluralidade, cara, a diversidade da informação, informar as pessoas o porquê, por exemplo, que a política pública de cultura que Gil trabalhou durante a sua gestão colaborou não só com as questões sociais, mas também com a economia do país naqueles anos. Ao invés disso, criminalizaram a Lei Rouanet. Como é que o mequetrefe foi eleito com um discurso que bandido bom é bandido morto? E vamos dar arma para todo mundo. Como que essas pessoas acreditaram nisso? Porque não recebem informação de qualidade. Como que esse sujeito foi eleito dizendo que acabaria com a corrupção, com bravatas, e que o PT era o pai da corrupção? Ele foi eleito assim, sendo que foi o PT o único governo que realmente combateu a corrupção. Não informou, não se criou alternativas que a população em geral soubesse que a única forma de se reduzir a corrupção é criando mecanismos de controle e transparência do dinheiro público para a sociedade brasileira, além de dar independência aos seus órgãos de controle, coisa que o PT mais fez, inclusive cortando na própria carne. Entregar uma área tão estratégica num momento que a gente vive, numa guerra cultural, com um bando de pessoas contaminadas pelo ódio, com uma visão tão deturpada da realidade, que se alimentam de mentiras contadas não só por blogs e youtubers bolsonaristas, mas a própria mídia corporativa que se alimenta da fraqueza dos governos.
definitivamente não me parece ser uma boa ideia. Aliás, pior ainda é quando a área entrega um deputado, médico, que apoiou o impeachment de Dilma e comemorou a prisão de Lula. Aliás, ontem eu assisti o doc sobre a prisão de Lula. Eu chorei várias vezes, cara, com a emoção das pessoas que prestaram depoimento ali no documentário. Acho que talvez por isso essa questão tenha me incomodado tanto também. Óbvio que eu continuo apoiando o nosso governo, o novo governo que está chegando, especialmente Lula, mas vou cumprir o que ele mesmo pediu. Vamos cobrar e colocar publicamente as nossas insatisfações. Apesar dos grandes acertos na equipe ministerial, o professor Haddad, com o juiz federal Flávio Dino, o Silvio Almeida nos direitos humanos, com a Marina Silva no meio ambiente, com o Paulo Pimenta na SECOM, o Camilo Santana na educação, a Ana Moser no esporte, a Margarete Menezes na cultura. Enfim, é uma lista enorme de gente competente e comprometida com o projeto de mudança desse país. Mas nada vai adiantar se não nos comunicarmos com o povo. Se esse monte de gente competente não der visibilidade nas suas ações, se a gente não der o acesso ao povo brasileiro, eu estou falando o povo mesmo, o seu João, a dona Raimunda, se a gente não se comunicar com esse povo, teremos muita dificuldade em amadurecer essa nossa jovem e tão agredida democracia. Todos os países do mundo minimamente democráticos, que tenham uma democracia minimamente madura, mexeram nas suas estruturas de comunicação. Nós precisamos de uma mídia plural, independente e honesta. E isso parte do governo central, não do centrão.